Inclusive teve uma mudança, né? Algum tempo atrás teve uma mudança em relação à idade que as pessoas podem se aposentar. Houve uma mudança, a emenda constitucional 45 previu essa mudança. Existe uma regra de transição que é muito importante, é uma regra que tem que ser buscada, tem que ser conhecida, mas, enfim, pelo menos o que me consta, não tem tido grandes problemas com relação a essa regra de transição, que é fácil de ser entendida e os órgãos da administração, felizmente, têm cumprido ela corretamente, essa regra de transição para a aposentadoria dos servidores públicos federais, especialmente. A Confederação não tem críticas em relação à questão do aumento da idade para a aposentadoria, não? Veja, críticas sempre há, né? Ou seja, você encontra nos servidores públicos uma reivindicação muito clara, uma reivindicação política muito clara, no sentido de que esse aumento da idade, esse aumento do tempo de serviço, ele não tem sentido, não tem razão de ser, pelo menos sob o aporte jurídico. As reivindicações, por exemplo, de que o governo federal, o argumento do governo federal é falacioso, no sentido de que o aumento é necessário para evitar uma quebra da previdência pública, isso tudo faz parte das reivindicações políticas dos servidores públicos. No entanto, juridicamente, a situação é bem consolidada, até porque veio através de um instrumento correto, que é a emenda constitucional, e essa discussão, por exemplo, que a única discussão que foi gerada nessa emenda 45 foi a questão da contribuição dos nativos, que hoje o STF também pacificou, ou seja, que é possível sem maiores, hoje não tem maiores discussões com relação a esse tema, certo? Mas, enfim, politicamente é uma discussão que ainda há hoje com relação aos servidores, ao aumento da idade, ao aumento do tempo de contribuição, tudo isso faz parte da discussão política que existe entre servidores e União Federal. Mas esse discurso relativo à quebra da Previdência, me parece que esse discurso ficou um tanto quanto, hoje ele é um tanto quanto, eu diria até escondido, ele não vem muito à tona, ou ainda nos bastidores ele ainda existe? Na realidade é um discurso que é um discurso que ainda existe, penso eu, que é um discurso que aparenta, que é notável ainda nesse tema Previdência, mas é um discurso que muitas vezes é falacioso, ou seja, é um discurso que não é verdadeiro, né? Se faz essa argumentação da quebra da Previdência para exatamente isolar o aposentado, o pensionista, o cidadão comum desse tipo de discussão. Ele diz, olha, os números não permitem que eu aumente o salário, mas o cidadão não sabe quais são os números, como é que é a distribuição orçamentária, enfim. E aí acaba isolando o cidadão dessa discussão, que é uma discussão que eu acredito deveria ser mais democrática e não é. Os sindicatos hoje, eles estão, na sua opinião, no caso da Confederação, o que a gente sente é que com a ascensão do presidente Lula, que começou sua carreira política como sindicalista, o que a gente sente é que os sindicatos são mais suaves no enfrentamento com o governo federal. Ou isso é apenas uma impressão? Veja, assim, essa sensação parece que é de todos nós, né? Essa sensação de que com o governo Lula há um diálogo mais fluido entre os sindicatos e o governo. Na realidade, eu penso que é apenas uma sensação. Continua, sim, havendo um embate entre sindicatos e governos, de uma forma aparentemente mais democrática, mas ainda bem incisiva. Ou seja, eu acho que não é uma situação que a gente pode dizer que hoje há uma normalidade, uma tranquilidade. É uma situação que eu penso que ainda tem sim, um grau de rivalidade, de litígio muito grande entre sindicato e governo. Por mais que exista, compreensão dos dois lados, está se disputando, ainda há uma briga de interesses evidentes. Né? Exato, são lados opostos. Né? A gente não pode, por mais que haja uma conversa mais civilizada, vamos dizer assim, entre sindicatos e governo, ainda fica bem claro que são lados opostos. Cada um tem sua reivindicação. O governo em preservar, vamos dizer assim, a administração com investimentos em outros recursos e os sindicatos com interesse em preservar a categoria de cada um, certo? Então, realmente é uma situação que, penso eu, que não tem como mudar, por mais que se minimize, amenize, não tem como mudar essa situação. Doutor João Paulo, da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, queria agradecer a sua presença aqui no programa Cidade Aberta e desejar boa sorte aí no seu trabalho, nos seus pleitos. Eu que agradeço a oportunidade e a participação e espero que sirva realmente nossos esclarecimentos para que os inativos busquem os seus direitos na justiça. Okay? Queria aproveitar para lhe passar o jornal Potiguar Notícias, que já está nas melhores bancas. Muito obrigado. Hein? Obrigado. A você que está nos acompanhando, não sai daí. A gente volta daqui a pouco para o terceiro bloco do programa Cidade Aberta. Um minuto só e a gente já volta.